Isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Quem realmente é o cliente principal do corretor de imóveis usados? O comprador ou o vendedor? Como você distribui o seu tempo em termos de atenção em conhecer o imóvel, em conhecer o proprietário e conhecer o comprador? Afinal, você entende mais de imóveis ou de proprietários? Eu lancei duas enquetes aqui no canal, uma focada no atendimento do comprador e outra focada no atendimento do proprietário. Os resultados podem surpreender você e revelar que estamos muito equivocados quanto à verdadeira função e papel do corretor de imóveis usados. Me chamo José Florencio, sou corretor de imóveis há 24 anos. Se você gosta do meu conteúdo aqui no canal, você vai se surpreender mais ainda com a profundidade que eu compartilho o meu conteúdo lá no curso Escola do Corretor de Imóveis. E você vai se apaixonar pela metodologia orgânica de venda. O investimento é baixíssimo, considerado a tudo que o curso pode proporcionar a você, tanto do ponto de vista profissional quanto do pessoal ao longo do tempo. Confere lá na descrição do vídeo, vem comigo para a Escola do Corretor de Imóveis. Na descrição do vídeo tem também um link de um grupo lá chamado Os Guardiões, um grupo no WhatsApp. Vai lá, entra, que eu tenho dado algumas dicas extras para você. Se esse vídeo aqui for legal para você, cara, seja legal para o vídeo. Porque quando você não interage com ele, a plataforma entende que talvez o conteúdo não seja tão bom e ele acaba não compartilhando para outras pessoas, acaba atrapalhando a entrega do vídeo. Por isso o meu canal está demorando tanto a crescer, porque hoje, no mercado de médio e alto padrão de imóveis usados, o meu canal é o maior. São mais de 800 vídeos. Eu me esforço bastante para entregar uma quantidade de conteúdo para você. Então, se você assiste o vídeo e gostar, deixa o seu like. Comenta aí, diz seu nome, a sua cidade, se apresenta para mim, vai ser um incentivo para mim, deixa seu feedback, compartilha com outros colegas que estão começando. Se você for novo por aqui, dá uma moral e se inscreve no canal. Essas foram as duas enquetes que eu lancei no canal. E, sinceramente, o resultado não me surpreendeu nada. Eu já tinha elaborado esse conteúdo na cabeça, lancei as perguntas só para confirmar. Não é uma estatística muito grande, foram quase 50 votos em ambas, mas já dá para a gente tirar um panorama disso aqui. Na primeira, eu fiz a pergunta se, numa hipótese de um colega que vai fazer uma visita no imóvel de um outro colega dentro de uma imobiliária, se acha importante que o captador acompanhe a visita, que vá os dois corretores fazer a visita. E a maioria respondeu que não, que o corretor captador perderia o tempo dele acompanhando a visita com o outro colega, com o cliente comprador dele. Do outro lado, eu fiz a enquete perguntando se, no caso de uma visita de um colega, de um comprador de um colega, se ele poderia abrir mão de ir na visita, já que o captador do imóvel estaria presente. E aí foi de jeito nenhum. Nunca deixe o cliente comprador na mão do outro corretor. Por aí, a gente já consegue tirar bastante de que a maioria dos colegas, eles priorizam o comprador, abrindo mão do atendimento do proprietário. E isso mostra, na verdade, o quanto estamos equivocados ainda sobre a profissão do corretor de imóveis. Na verdade, nenhum dos dois clientes deveriam ser abandonados ou deixados na mão de um outro corretor para que fizesse a continuidade. Não é por confiar ou desconfiar, é por conta de empatia. Se o cliente comprador, ele fez contato e um corretor começou a falar com ele, ele já está habituado à fala daquele corretor, o corretor já está acostumado ao ritmo daquele cliente. E quando você vai fazer uma visita, você deixa esse cliente na mão de um outro corretor, o cliente não fica à vontade. Ele fica meio preso. Eu e o meu sócio aqui, apesar de muita experiência, apesar de nós trabalharmos muito parecido, até hoje, se o cliente comprador é dele, ele faz o atendimento até o final. Só em casos esporádicos de não ter condição alguma dele fazer a visita, ele deixa que eu acompanhar o cliente comprador, por conta da familiaridade que ele já criou com esse cliente, às vezes numa ou duas ligações que sejam.
Da mesma forma, o proprietário, principalmente quando o imóvel está ocupado. Ontem mesmo nós fomos fazer uma visita em que a captação, na verdade, é minha e dele. Eu conheço a proprietária, mas ele tem um maior relacionamento com essa proprietária. E eu fui fazer uma visita com uma cliente compradora minha, que, por sinal, muito provavelmente vem uma proposta. Eu conheço a proprietária dele, só que ele tem mais intimidade. Essa proprietária é mais íntima dele. Então, ele foi fazendo o papel de acompanhar lá o proprietário, dar uma atenção a ela no meio da visita, e eu fui atendendo a cliente compradora. Se o imóvel estivesse desocupado, ele tivesse com as chaves, também ele iria, porque é ele que conhece um pouco mais dos detalhes do imóvel, é ele que se relaciona melhor com o porteiro, é ele que já conhece o vizinho. Corretagem é algo de relacionamento. Então, não abra mão você de ir fazer a visita. Quando eu estou dando treinamentos aí em algumas imobiliárias, né, já vi imobiliárias que o corretor captador, para acompanhar a visita do colega que vai levar um cliente comprador, ele só vai fazer a visita se o corretor der a metade da venda para ele. Isso mostra o quanto leigo é esse corretor, de não entender que ele, como captador de imóveis, ele também está fazendo serviço ao proprietário. Ele ir ao imóvel, principalmente quando o imóvel está ocupado, não abra mão, colega. Vá junto. Quer ver? Há um tempo, quando eu trabalhava em imobiliária, eu sempre fui o campeão de vendas de opções nas imobiliárias onde eu trabalhava, e eu tinha o hábito de visitar as opções dos outros colegas para conhecer os imóveis. Teve uma vez que eu cheguei para o colega, primeiro que era assim, naquela época não tinha computador, tá? Não tinha foto, os laudos eram escritos em pastas. E eu perguntava aos colegas, pô, você tem como é aquele imóvel em tal lugar? O colega, ele ao invés de falar do imóvel, falar sobre o proprietário, ele fazia o quê? Olha, vai lá na pasta, tem o laudo lá. Quer dizer, o cara escracha, o cara não percebe que ele tem uma fonte de dinheiro ali naquelas captações. E eu ia no imóvel. Aí teve uma vez que eu falei com o colega, pô, fulano, eu queria conhecer aquele teu imóvel, você pode, vamos comigo, marca com a proprietária, deixa eu conhecer. Cara, o imóvel ficava numa quadra do lado da imobiliária, a gente não andava 200 metros para ver. Ele falou assim, não, vou falar com ela, você vai lá e conhece o imóvel sozinho. Eu fui. Na hora que eu fui, eu vi o quadro de informação do prédio, vi que um outro proprietário estava vendendo o imóvel. Peguei o telefone desse proprietário, liguei, captei o imóvel, coloquei na casa, ajustei o preço e vendemos muito mais rápido. Não sei nem se aquele outro imóvel desse outro colega foi vendido. Sei que nós vendemos aquele imóvel que eu tinha captado. Por quê? Porque eu fui atrás. Corretor de imóveis, cara, você precisa entender que a corretagem é algo de relacionamento. E você não pode ficar o tempo todo com a bunda na cadeira, olhando para a internet, tentando captar imóvel. Talvez é uma ida no prédio onde você tem uma captação que você cria um novo relacionamento e faz uma nova captação do imóvel. Então, você, corretor, tanto atendendo o cliente comprador, tanto atendendo o proprietário, mesmo que o imóvel esteja vazio, para produtividade, para uma maior eficiência da venda, é melhor que você acompanhe a visita e você não vai estar perdendo tempo. Você está indo no imóvel, de repente vendo que o imóvel está com um problema, que, poxa, uma janela foi quebrada, e o corretor que não conhecia o imóvel não vai falar para você. De repente, aquele corretor deixa as luzes acesas e depois o proprietário vai te cobrar. Então, você é o guardião daquele imóvel para aquele proprietário. Então, você precisa ir lá, fazer o acompanhamento da visita, passar os melhores esclarecimentos e dar o feedback para o proprietário. Da mesma forma, o corretor que atende o comprador, ele deixar na tua mão e, de repente, você querer abordar esse cliente comprador de uma outra forma, detalhes que ele já falou para o corretor que o atendeu primeiro, também faz com que fique cansativo o atendimento, sem personalização. Então,
vá junto, tanto você acompanhando o seu comprador, tanto você, o corretor, captou o imóvel, fazer a visita em conjunto. É muito mais eficaz. Infelizmente ainda, o corretor de imóveis usados, ele acha que a captação do imóvel é simplesmente pegar as fotos, disponibilizar no imóvel e só. Existe um atendimento ao proprietário. A maior parte do atendimento do corretor é ao proprietário. A relação com o cliente comprador se resume muitas vezes a um atendimento no telefone, a um acompanhamento de visita, trazer o cliente na loja para fazer a proposta. Com o proprietário é uma relação muitas vezes muito mais duradoura. E os corretores não prestam uma assessoria completa a um proprietário. Por exemplo, tem proprietários que acham que a sua documentação está toda ok, mas às vezes tem erros, faltam fazer averbações, e esse proprietário precisa ser assessorado na parte documental. Esse proprietário precisa ser conscientizado quanto ao valor real de venda. Então existe um trabalho do corretor de imóveis em cima da análise documental, das soluções dos problemas documentais que podem ser vistos, a avaliação e convencimento desse proprietário, também do retorno das visitas. A maioria dos corretores não retornam para os seus proprietários, dando um feedback das visitas que aconteceram. A maioria das vezes o corretor precisa captar tantos imóveis, ele tem uma metodologia tão fraca de trabalho que ele precisa ter 100 imóveis para vender um. E aí ele não consegue dar retorno para o proprietário. Às vezes ele fala com esse proprietário no primeiro dia para captar um imóvel e depois de 3, 4, 5 meses ele vai falar com esse proprietário porque tem um cliente interessado na compra do imóvel. Esse proprietário que nem lembra mais quem ele é, nem sabia que o imóvel estava na imobiliária, dificulta o aceite de proposta. Às vezes o imóvel já está até num preço ajustado na cabeça do proprietário e esse corretor está desatualizado, porque sequer ligou para esse proprietário para atualizar preço. Que diga, conscientizar ele da necessidade de readequação de preço. Existe um trabalho profundo nos proprietários e você precisa fazer isso, porque é através desse melhor trabalho de atendimento ao proprietário que você qualifica melhor o imóvel para que ele possa ser vendido. Para corroborar com isso, eu vou mostrar para vocês um comentário que eu recebi essa semana no canal de uma proprietária. Olha o que ela disse aí. Olá, tenho um imóvel locado e coloquei à venda. Imobiliária não quis exclusividade na venda. Olha como ela fala, não quis exclusividade. Ou seja, nem pediram. Porque conquistar, pelo que eu percebo, ela estava disposta a dar. Então, se alguém me procurar para vender, eu posso vender? Um fato que ocorreu recentemente foi que a imobiliária estava negociando meu imóvel e ela me passou a proposta do comprador que para mim não era viável. Queria dar o terreno e diminuir o valor do que eu combinei. De repente, em alguns dias, um cara me liga interessado no apartamento. Recebi ele fez a proposta, só que ele mentiu para mim, que não tinha ido na imobiliária. Fiz a minha pesquisa e descobri que o comprador era o mesmo que estava negociando com a imobiliária. Diante disso, não é ético e o que ele fez. Vou falar com ele e vou sugerir que ele procure a imobiliária, se estiver interessado ainda no imóvel. Olha só, uma proprietária que o corretor nem exclusividade tinha dela, mas ela tem a consideração sobre esse corretor que o comprador não tem. É muito mais seguro para o corretor de imóveis prestar uma assessoria ao proprietário boa para fazer com que ele, mesmo sem exclusividade, te proteja numa futura, num possível atravessador. Ou seja, tu passa o endereço para o cliente vai lá sozinho. Ou você faz a visita com o cliente não consegue negociar contigo e ele, sem consideração alguma, tenta negociar com o proprietário. E é isso que eu faço
com a minha metodologia. Eu ensino você a construir a sua venda através de um atendimento personalizado, profissional ao proprietário. A minha metodologia, ela começa nas primeiras abordagens com os proprietários. Ela vai te ensinar a pré-analisar a documentação, a descobrir problemas e começar da solução, vai te ensinar não só a avaliar o imóvel em preço correto, mas também convencer esse proprietário quanto ao valor, a você fazer um atendimento ao comprador de uma forma mais profissional, visando a forma e condição de pagamento dele e perceber aqueles clientes que não estão no ponto de compra e que você não deve se dedicar tanto a ele nesse momento. Vai te ensinar a negociar e fazer os fechamentos. Tem modelos de contrato, tem aulas extras complementares onde eu trago casos concretos de vendas aqui. É o curso mais completo do mercado de imóveis usados. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, comenta aí, compartilha esse vídeo com outros colegas que estão começando, se inscreve no canal. Sabe por quê? Porque, isso aqui, é corretor de imóveis. Um abraço.